Segundo a Bíblia, quais são os 10 tipos de pessoas que não entrarão no reino dos céus? A resposta está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quem são os sodomitas? Sodomitas são os homossexuais, aqueles que têm relação sexual com as pessoas do mesmo sexo. Segundo a Bíblia, eles não herdarão o reino de Deus. Quem são os efeminados? São homens moralmente fracos, homens que não têm voz ativa, que não protegem sua esposa nem seus filhos, homens que não têm palavra, homens irresponsáveis. Esses não herdarão o reino dos céus. Quem são os devassos? Devassos são pessoas carnais, libertinos, sensuais, eróticos, pessoas que corrompem a pureza e a inocência. São pessoas fornicadores, ou seja, são pessoas que fazem sexo antes do casamento. Esses, segundo a palavra de Deus, não herdarão o reino dos céus. Quem são os adúlteros? São aqueles que são infiéis à sua esposa ou marido. Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz assim: Não adulterarás. Adultério é uma ofensa grave, já que fere a aliança sagrada feita diante de Deus. Aqueles que traem a sua esposa ou marido não entrarão no reino dos céus. Quem são os roubadores, ladrões? São aqueles que se apropriam do que não lhes pertence. Em Êxodo capítulo 20, versículo 15, diz assim: Não furtarás. É errado apossar-se dos bens alheios. E isso inclui qualquer tipo de furto, roubo, fraude, extorsão, sequestro ou ato de corrupção. Esses não entrarão no reino dos céus. Quem são os maldizentes? É quem vive a falar mal dos outros. Em Êxodo capítulo 20, versículo 16, diz assim: Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Acusar a pessoa de algo que ela não fez, caluniar, mentir, difamar, fazer fofoca, isso é pecado grave. E segundo a palavra de Deus, os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Quem são os avarentos? É quem se apega ao dinheiro, é quem não é generoso, é mesquinho, quem não ajuda o próximo, quem não compartilha o que tem com as pessoas. Aqueles que pensam apenas nos seus próprios recursos. Esses, os avarentos, não herdarão o reino de Deus. Quem são os bêbados? São pessoas que se entregam à embriaguez, quem é viciado em uma ou mais bebidas alcoólicas. Esses não herdarão o reino dos céus. Quem são os idólatras? São aqueles que cultuam ídolos, adoram imagens de escultura, adoram alguma pessoa. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 4, diz assim: Não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Pessoas que acabam adorando artistas, outros colocam a sua fé em patuais e amuletos. Esses não entrarão no reino dos céus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Mas o que é o inferno? O inferno é um lugar onde o diabo e os seus demônios e as pessoas que pecaram e não se arrependeram vão passar o resto de suas vidas. É um lugar de tormento eterno. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz assim:
Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Jesus te diz neste momento: filho amado, volte para os meus braços, pois eu não consigo imaginar o céu sem você.